A igreja não existia no Antigo Testamento e nem nos tempos dos Evangelhos? Comentário de Mário Persona. Quem não gosta da mensagem, atira no mensageiro. Isso é uma coisa já antiga, conhecida, né? Se você não gosta da carta, você tenta matar o carteiro. E Paulo era o mensageiro que o Senhor usou para levar o evangelho aos coríntios. Eles eram pagãos e continuariam pagãos, não fosse pelo ministério de Paulo, levando até eles o evangelho da graça. Mas agora eles estavam enriquecidos, nenhum dom lhes faltava, como ele diz em outra parte das suas cartas. Sem nós reinais, né, ele diz. Então eles tinham ficado orgulhosos e independentes e não queriam mais se sujeitar à ministração do apóstolo Paulo e o acusavam de ser fraco. Ele se justifica aqui mostrando que o Senhor foi crucificado em fraqueza e mostrando também que eles tinham sido convertidos a Cristo através do ministério de Paulo. Eu gosto do exemplo de quem rejeita, né, dos coríntios, rejeitando o ministério de Paulo. Era como se ele falasse assim, se ele tivesse, quando conheceu os coríntios, ele tivesse dado de presente um chaveiro para eles guardarem no bolso. E era como se agora ele chegasse assim e falasse: vocês estão com algum problema? Vê o que você tem no seu bolso. O que é que você tem no seu bolso? Aí ele ia enfiar a mão no bolso e achar o chaveiro que tinha sido dado por Paulo. Porque era de Paulo que eles tinham recebido a verdade. Era de Paulo que eles tinham conhecido a salvação por graça. Mas agora eles não queriam, eles estavam independentes. Uma característica nossa, quando nós não queremos mais nos sujeitar a Deus, ao Senhor, a primeira coisa, nós não vamos querer nos sujeitar também aos irmãos. Não vamos querer nos sujeitar à autoridade que o Senhor colocou na Assembleia. Não vamos querer nos sujeitar aos que nos explicam a palavra de Deus, nos ensinam a palavra de Deus. Ontem uma pessoa me escreveu dizendo que a minha ideia de que a igreja só foi formada há 2000 anos, né, em Pentecostes, está errada, porque aquele versículo de Mateus 16, 18, quando o Senhor fala: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então essa pessoa me dizia que esse verbo, edificarei, está errado em todas as Bíblias. Foi um erro dos tradutores das Bíblias. Então eu pensei, puxa vida, eu sempre achei que está no futuro esse verbo, que não é algo que fala assim, a igreja já estava edificada, porque esses que falam isso, alegam que a congregação, que a palavra eclésia significa congregação, e a congregação já existia nos tempos de Israel. Tanto é que existem passagens que falam de eclésia, tanto se referindo a pagãos que queriam apedrejar Paulo, como se referindo à multidão, né, a turba, ali é traduzido como eclésia, como querendo também significar a congregação de Israel, porque tem uma passagem, não me lembro onde é também no Novo Testamento, que usa eclésia para se referir à congregação de Israel. Então, na cabeça dessa pessoa, isso aí chama-se preterismo. O preterismo acredita que todas as profecias já tenham se cumprido, que nós já estaríamos vivendo no milênio agora, que não teríamos que esperar mais pela vinda de Cristo, não existe arrebatamento, nada mais vai acontecer, o mundo só vai caminhar para o juízo. Então, na realidade, a pessoa alega que aquele verbo ali, que existe em Mateus 16, ele não define se é presente, passado ou futuro. Ele pode ser usado em qualquer situação, dependendo do humor do tradutor da Bíblia.
Mas todas as Bíblias, todas as versões, eu tenho um monte de versão da Bíblia aqui no meu celular, e todas falam de futuro. Edificarei a minha igreja. E aí eu fiquei na dúvida, como é que eu vou descobrir agora se essa pessoa está certa ou não, né? Aí, como a minha inteligência já é limitada, eu procurei na inteligência artificial. E lá ele explica que essa tradução está correta, que é isso mesmo, porque no grego e blá 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 blá, blá explica toda a forma de construção de verbos em grego, né? No grego, essa frase está certa nesse contexto. Então, eu agora estou mais tranquilo até, porque eu pensei que estivesse sendo enganado todos esses anos por todos os tradutores da Bíblia, por todas as versões da Bíblia. Considerando que Mateus 16, versículo 18 grego não indica se é passado, presente ou futuro, porque a maioria dos tradutores da Bíblia o considerou como tempo futuro. O versículo diz: "E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." O ChatGPT disse: a tradução do verbo grego em Mateus 16, versículo 18 como edificarei reflete sua forma gramatical no texto original, que é: esta forma específica está no futuro do indicativo ativo, primeira pessoa do singular. Isso indica claramente uma ação que está sendo prometida ou projetada no futuro por Jesus. Eis por que isso importa. Tempo verbal grego. No grego koiné, as formas verbais indicam explicitamente o tempo, a voz e o modo. A forma aponta inequivocamente para o tempo futuro. Não é ambíguo em termos de tempo, ao contrário de algumas outras formas verbais gregas. Interpretação contextual. Jesus está fazendo uma declaração profética sobre o estabelecimento de sua igreja. Ele se refere a algo que ocorrerá após sua morte, ressurreição e o envio do Espírito Santo no Pentecostes. Traduzir isso como futuro se alinha com a narrativa mais ampla do Novo Testamento. Consenso entre tradutores. A maioria dos tradutores adere de perto à estrutura gramatical do texto grego e, neste caso, o tempo futuro é inequívoco. Portanto, eles o traduzem como eu construirei. Embora a raiz do verbo não especifique inerentemente o tempo, sua forma conjugada em Mateus 16, versículo 18 marca explicitamente como futuro. Os tradutores não fizeram uma escolha subjetiva aqui, eles seguiram a estrutura gramatical do texto. E isso é uma coisa que acontece hoje quando aparecem novas versões, novas traduções. Essa semana mesmo eu tive que responder a um sujeito que anos atrás, quando eu comecei a fazer o Evangelho em 3 minutos, ele me convidou para fazer parte de uma seita que ele estava criando, de uma seita filosófica, e eu falei, não, muito obrigado. Ele ficou muito bravo comigo, e ficou me atacando depois nas redes sociais, muito bravo. Ele não aguentou ter sido, poxa, como é que eu rejeitei um convite de uma pessoa tão ilustre? E com o tempo ele foi formando lá um grupo de seguidores e decidiu traduzir a Bíblia dos originais. E aí essa semana eu comentei alguma coisa sobre isso no perfil de alguém no Facebook, e ele fez uma propaganda da Bíblia dele no comentário. Porque, segundo ele, a única tradução que está correta é a tradução dele. Aí eu perguntei, até eu respondi, né? Não aguentei e respondi. Falei, escuta, meu pai contava a história do desfile de 7 de setembro, onde tinha uma mãe que estava toda orgulhosa e comentando com as amigas, vejam, só o meu filho está com o passo certo. Só o meu filho está com o passo certo, marchando com o passo certo. Aí eu perguntei para ele, é você esse? É você esse que está o único marchando com o passo certo? Porque todos os outros tradutores da Bíblia, então de centenas de anos para trás até agora, estão todos errados. Só esse está certo? Então hoje vai ser cada vez mais comum aparecerem versões próprias para tentar contestar verdades que já estavam estabelecidas. E essa é uma verdade, edificarei a minha igreja. É futuro. Não existia igreja nos evangelhos. Não existia. Evangelho é lei ainda, é judaísmo. Quando o Senhor mandava dar o dízimo, quando o Senhor mandava pagar o imposto lá dos sacerdotes ou dos ministros do templo, era judaísmo. Quando ele curava e mandava a pessoa
se apresentar ao sacerdote para oferecer os sacrifícios que eram exigidos segundo a lei, era judaísmo. Não tinha cristianismo nos evangelhos, exceto a parte moral, né, do cristianismo, que nós encontramos em Mateus 7, que são os ensinos para o reino. Qual o comportamento que se exige de alguém que está no reino de Deus, ou no reino dos céus. Mas tudo ali era ainda judaísmo. Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar a igreja sendo formada em Atos 2. Não existia antes disso. Ainda que os primeiros cristãos não entendessem isso e continuassem indo ao templo para fazer suas orações, ao templo de Jerusalém. Aí o Senhor, para não deixar dúvida, permitiu que o templo fosse destruído no ano 70 da era cristã, para que eles não tivessem mais como ir ao templo, porque o judeu tinha que ir ao templo. Então a igreja não é um judaísmo 2.0, um judaísmo aperfeiçoado. A igreja é algo totalmente novo que estava no coração de Deus antes dos tempos eternos. Antes, até mesmo quando nós encontramos na Apocalipse, quando fala dos judeus, do remanescente judeus e tal, que serão perseguidos, serão mortos e tal, tem uma frase que fala assim: esses foram escolhidos desde a fundação do mundo. Porque foi desde a fundação do mundo que Deus escolheu um povo terreno para si. Foi Israel. Mas quando fala da igreja e dos salvos por Cristo, em Efésios 1 fala antes da fundação do mundo. Então, quando nós nem existíamos, o Senhor já nos escolheu. Alguém já pensou no tamanho disso? Você já pensou que você estava na agenda de Deus antes de existir o universo? Antes de existir a terra? Antes de existirem todas as coisas? Ele já tinha você lá, reservado para um dia ser salvo, como ele já tinha também preparado um cordeiro sem mácula, sem defeito, que era o próprio Filho de Deus, para vir ao mundo e morrer e carregar sobre si os nossos pecados. Tudo isso antes, nos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Não desde a fundação do mundo, como os judeus ou israelitas, mas antes da fundação do mundo. Então, quando nós voltamos a essa questão aqui de 2 Coríntios 13, em que os coríntios estavam se achando muito bons, já muito importantes, né? Parece até um pastor batista, que foi até expulso da igreja batista, por ter pregado que Paulo não fez um curso de teologia, por isso que ele não entendia bem as coisas, ele entendia parcialmente só, e muitos hoje seguem essas ideias, achando que Paulo não é para ser obedecida a doutrina dele, a doutrina que ele prega, que na realidade é a doutrina do próprio Senhor, a doutrina de Deus, né? Porque ele não fez curso de teologia, ele odiava as mulheres, odiava gay, ele era um apóstolo que não tinha nada a ver. Muitos hoje estão seguindo essas ideias e rejeitando o ministério de Paulo. Então, isso que nós vemos em 2 Coríntios 13 é o embrião do que aconteceria na cristandade com o tempo. A rejeição do apóstolo Paulo e do seu ministério. E se nós tirarmos o ministério de Paulo da Bíblia, a Bíblia fica fininha. Porque a maior parte dos evangelhos do Novo Testamento são cartas de Paulo. Então não fazia sentido aqui os primeiros cristãos de Corinto acharem que não deviam dar honra, né, vamos chamar assim, a esse apóstolo. Porque foi por todo o sofrimento que ele passou que ele conseguiu levar o evangelho aos pagãos. Ele sofria dos pagãos que o perseguiam e sofria dos judeus que o perseguiam. Porque os judeus também perseguiam os cristãos e perseguiam a Cristo. Até uma pessoa me escreveu essa semana falando que eu estou sendo muito severo com os judeus nos meus comentários, que não é assim, não pode falar mal de judeu e não sei o quê. Mas eu mostrei um versículo em 1 Tessalonicenses para ele. Deixa eu achar aqui o versículo. Não só, como é que fala? Não apenas mataram o Senhor Jesus,
1 Tessalonicenses 2:15. Isso. Os quais também, no versículo 14, fala: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Ele está escrevendo aqui aos irmãos convertidos do paganismo a Cristo, porque eram tessalonicenses, eram da região ali da Grécia, aqueles lados lá, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Isso aqui é uma acusação direta aos judeus. Eu me lembro também de um jovem brasileiro que dizia pertencer a uma mocidade judaica ou alguma coisa assim, a uma certa ala do judaísmo, que ele me ameaçando de me processar, porque eu falei que os judeus é que tinham perseguido a Jesus. Meu amigo, mas está escrito na Bíblia isso, que você vai me processar, tem que processar quem escreveu a Bíblia, porque realmente eles foram os que perseguiram, entregaram o Senhor Jesus à morte. Eles só não usaram o meio de execução dos judeus, que seria apedrejamento, né? Porque a acusação não era apenas no âmbito religioso, como foi, por exemplo, a acusação contra Estevão, que foi apedrejado. Mas a acusação que fizeram contra o Senhor Jesus é que ele estava querendo se fazer rei. Ele queria se fazer rei, ele estava indo contra César. Aí já era uma acusação política. E para isso a pena de morte tinha que ser crucificação, que era a pena de morte dos romanos. Eles estavam debaixo do governo romano, eles só podiam executar alguém usando, aliás, nem eles executavam, mas eles entregavam às autoridades civis, né, militares, para proceder à execução, como fizeram com o Senhor Jesus. Ele morreu na cruz porque o crime do qual ele foi acusado era querer ser rei dos judeus. E não exatamente por tudo que ele pregou e todo o bem que ele fez e todas as coisas, porque os judeus foram espertos o suficiente para saber que eles só poderiam acusar o Senhor de alguma heresia, e aí apedrejar, mas eles não poderiam crucificá-lo como ele foi exposto a todo o mundo e a todo o universo como aquele que foi crucificado. Então, esses meninos judeus queriam me processar. Eu mostrei para eles que não sou eu que inventei essa história de que os judeus perseguiram o Senhor e mandaram o Senhor à morte. Está aqui escrito: os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. E aí quando ele fala que nos impedem de pregar aos gentios as palavras de salvação, pouca gente percebe que hoje as igrejas e os púlpitos estão cheios de pessoas que impedem a pregação das palavras de salvação. Porque no momento em que você diz que para ser salvo precisa ser membro de uma religião, você não está pregando as palavras de salvação, está pregando uma religião. No momento em que você diz que uma pessoa que creu verdadeiramente em Cristo recebeu a salvação e foi selada pelo Espírito Santo, como ensina em Efésios capítulo 1, mas que ela pode perder a salvação, você está pregando contra a certeza de salvação. Você não está pregando as palavras de salvação, porque as palavras de salvação incluem que Cristo morreu e Cristo ressuscitou e Cristo voltará, mas que todo aquele que foi salvo já pertence a Deus, e das mãos do Pai ninguém pode tirar um que é seu. O Senhor Jesus fala isso nos Evangelhos. Das mãos do meu Pai ninguém pode arrebatar uma ovelha. Então muitos púlpitos e muitas igrejas, às vezes até por ignorância ou por falta de entendimento,
pregam contra a salvação. Eles não percebem isso quando acrescentam algo à salvação. Ah, mas se você não der o dízimo, mas se você não obedecer o pastor, se você não vestir a roupa tal, não cortar o cabelo de tal maneira, eles estão pregando contra a salvação, impedindo os que ouvem de ouvir a salvação que é por pura graça, como aquela que o Senhor pregou e como aquela que os discípulos pregaram e como aquela que Paulo pregava e pregou aos gentios e aos coríntios, né? E os que foram salvos agora deviam primeiro, para começar, reconhecer que eles tinham recebido o chaveirinho de Paulo. Era só eles procurarem no bolso. Deixa eu ver, eu estou salvo? Quem me ensinou isso? Quem falou disso a primeira vez para mim? Ah, foi Paulo. Como é que vai dizer agora que Paulo... Como é que vai agora querer dizer que o ministério de Paulo não é suficiente para eles? E aí ele fala no versículo 5, de 2 Coríntios 13, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Isso aqui não é para a pessoa achar que tem que ficar olhando para dentro de si para descobrir se está salvo ou não. Porque ela já um dia recebeu a mensagem muito clara, que a salvação estaria fora de si. Em Cristo, a fé em alguém fora da pessoa, não dentro. Aqui ele está, pelo que entendo, eles deviam se examinar e provar a si mesmos para ver se eles permaneciam naquilo que eles receberam no começo, que era justamente essa graça que Paulo tinha comunicado a eles. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Isso aqui para deixar claro que é uma condição inabalável, que não volta atrás. Deus nos dá a salvação e os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ele não vai tirar de maneira alguma. Ah, mas se eu cair na gandaia, bom, de duas uma, ou você nunca foi salvo de verdade, ou você foi salvo e agora está vivendo uma vida dissoluta, em desobediência a Deus, e vai colher os frutos disso. E muitas vezes os frutos são colhidos aqui, não exatamente na eternidade, mas aqui. Tudo que o homem semear, isso ceifará, nos diz a palavra de Deus. E muitas vezes a pessoa não percebe que a vida dela que está indo de mal a pior é porque ela fechou os olhos para Cristo. Ela virou as costas para o Senhor. E ela está num estado de reprovação, mas de disciplina. Ela está sendo disciplinada pelo próprio Senhor. Muitos às vezes tentam esconder os seus pecados dos irmãos para não serem disciplinados pelos irmãos, sem entender que a disciplina vem de uma fonte só, o Senhor. A disciplina, seja ela na vida ou na Assembleia, vem só de uma fonte, o Senhor. A autoridade dos que o Senhor tem de disciplinar aqueles que não andam segundo a sua vontade. E aqui ele continua, porque nada podemos contra a verdade, no versículo 8, senão pela verdade. Quando nós pensamos em Mateus 18, geralmente nós corremos para essa passagem que fala da disciplina na igreja ou na assembleia, e nos esquecemos de olhar para o que vem antes desse ensino. O que o Senhor ensinou antes de falar sobre essa disciplina e sobre aqueles que estavam se desentendendo? Antes ele falou que ele tinha vindo salvar o que se tinha perdido. Lá em Mateus 18, versículo 12, ele dá a história das 100 ovelhas. Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? As 99 são deixadas no deserto, segundo uma outra passagem de outro evangelho, e não no aprisco, como canta uma música, um hino evangélico. As 99 ficam no deserto, que é onde não tem água nem comida, porque essas 99 eram os judeus, os fariseus, que estavam provando, tentando testar o Senhor. E no versículo 14, assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus
que um desses pequeninos se perca. Então, o desejo do coração de Deus é realmente levar até o fim a salvação daqueles que ele um dia escolheu para si. E daí que ele vai explicar no versículo 15, não é? Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só, se te ouvir, ganhasse a teu irmão. Mas veja que antes ele deu, no preâmbulo dessa passagem, ele deu qual é o sentimento do Senhor, o sentimento do coração de Deus para tratar com aquele que eventualmente esteja desviado, aquele que tenha caído numa vala, e o pastor vai pacientemente buscá-lo, vai resgatar aquela ovelha. E quando ele explica aqui, né, tem um que está com problema contra o outro, no versículo 16, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E aqui tem uma pegada interessante, né? Porque às vezes eu encontro irmãos em Cristo em algum lugar, eles falam assim, olha, nós estamos aqui em 3 conversando, então o Senhor está no nosso meio. Eu tenho que explicar, não é bem assim, irmão. Não é porque 2 ou 3 estão falando do Evangelho que o Senhor está no meio. O Espírito Santo está assim, agindo ali, mas o Senhor está no meio de 2 ou 3 congregados ao seu nome. E isso é a congregação da igreja, da eclésia, da assembleia. Porque aqui, se você prestar atenção no texto, já tinha 2 ou 3 ali, resolvendo a questão. Primeiro eram 2, aí, se não te escutar, vai e chama mais 2. Então já são 3. 3 ou 4 aqui, não sei. Se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Bom, então aqui eles já estão numa condição plural. Porém, se não as escutar, no versículo 17, diz-o a igreja, ou a eclésia, ou a assembleia. E se também não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja, a assembleia reunida, tem um caráter diferente, distinto, de apenas 2 ou 3 falando da palavra de Deus. Não é só porque 2 ou 3 estão conversando sobre a Bíblia que o Senhor está no meio deles. Não é. Nós temos lá o Congresso brasileiro, tem lá os senadores, o Senado que se reúnem lá no Congresso. Quando vai ter uma reunião da Assembleia Legislativa, por exemplo, a Assembleia Legislativa vai reunir de forma formal e solene. Aí tem uma ata, aí tem um presidente da Assembleia, tem um presidente da reunião, é tudo feito de forma formal e tudo feito com ordem. Mas quando um daqueles deputados ou senadores convida todos os outros para irem comer um churrasco no seu sítio, isso não é a Assembleia reunida. Isso não é a Assembleia Legislativa reunida no sítio. Podem estar todos lá, mas é outro caráter. Isso que é importante entender, que muitas pessoas perdem de vista isso, porque não entendem o que é ter o Senhor no meio e a autoridade do Senhor no meio da Assembleia. Que é o que o Senhor está falando aqui, é o que ele está ensinando aqui. Isso não tem nada a ver com Israel, e isso não tem nada a ver com 2 ou 3 batendo papo e soltando uns versículos no meio da conversa. Mas só o ponto que eu quis chamar a atenção é a disposição do Senhor em buscar o perdido, em perdoar o perdido, em resgatar o que se desviou. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.